Sejam todos bem-vindos à edição especial do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. Ao meu lado, o professor Danilo Mergulhão, professor doutor, pesquisador, assim, com notório saber jurídico. Tem a mini bio dele para vocês acompanharem um pouquinho mais a linda trajetória dele nas redes sociais. E ele é um par. Porque é muito difícil, professor Danilo, encontrar alguém que gosta do direito empresarial. E nós vamos falar sobre o registro empresarial e nós somos vocacionados para essa área. Seja muito bem-vindo. Olá, Rose. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e lhe parabenizar. Estamos aqui festejando também sua primavera, mais uma primavera. E que grande primavera, grandes flores. Amém, amém. Quando nós pensamos no direito empresarial e nessa circulação de bens e serviços, que a empresa é um agente econômico, a importância desse agente econômico. O Estado estimula essa iniciativa, desde a Constituição Federal ali, ele já vai estimulando essa iniciativa, mas nem todos levam a registro. Então, tem muita informalidade ou aquele jeito mais brasileiro de ser, de caloroso, olha, sem um planejamento estratégico, um plano de negócio, vamos tentar dar certo. E hoje o nosso debate você vai trazer justamente a importância tanto da junta comercial como os registros dentro dessas empresas. Então, eu passo a palavra para você. Eu vou ficar um pouquinho à margem aqui na nossa mesa dinâmica e virtual, para não perder nem uma piscadinha sua. Muito obrigado, Rose, mais uma vez. Queria parabenizar por esse trabalho de tratar de temas sensíveis ao direito privado, ao direito brasileiro, as nossas necessidades enquanto administrados, enquanto cidadãos, né? É importante esse trabalho realizado por você. Eu agradeço muito e parabenizo por essa oportunidade. Rose, é interessante você, no momento que você se apresentou aqui, as juntas comerciais, elas, sobretudo, eu costumo dizer, eu até estou terminando um artigo sobre isso, né? As juntas comerciais, ela tem uma singular relevância dentro do ordenamento jurídico e dentro do ambiente econômico, né? O papel do registro público empresarial, cuja competência é atribuída às juntas comerciais, elas não se limitam a desempenhar uma função meramente cartorária, registratória, mas ela vai muito mais além. Elas se consolidam como instrumentos de uma efetivação de políticas públicas. Essas políticas públicas, elas são voltadas ao fomento da atividade econômica formal, como você muito bem salientou. É uma engrenagem, é como se a gente visse como uma engrenagem institucional que vai articular segurança jurídica, transparência, desburocratização, né? E vai contribuir diretamente para o que a gente chama de dinamização da economia e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável. E, do ponto de vista econômico, contribuir para os objetivos da República, esculpidos no artigo 3º da Constituição Federal. Então, as juntas comerciais, elas têm uma importância, uma função social extremamente importante desde quando elas foram criadas. E elas são uma instituição bicentenária, né? Então, isso é muito importante, quase bicentenária, na verdade, né? Esse registro mercantil ele tem que ser compreendido não apenas como uma exigência de uma natureza formal, mas também, como você muito bem salientou, como uma exigência, né? Mas ela está muito mais do que isso. Ela é um vetor estratégico para o fortalecimento da livre iniciativa e da organização produtiva nacional. E parece que não,
Mas, atualmente, temos ouvido e visto na jurisdição constitucional, no Supremo Tribunal Federal, questões que envolvem as Big Techs, que estão intimamente relacionados ao contrato social dessas empresas, que são levadas a registro na junta comercial. Então, o direito empresarial e o registro empresarial, ele é essencial, inclusive para fins de conformidade da jurisdição constitucional, né? Então, é muito importante o estudo do registro empresarial, né, das juntas comerciais, e entender quais são as importâncias que as juntas comerciais têm. Como você estava dizendo, né, a importância dessas juntas comerciais, elas não estão apenas adstritas na Constituição de 88. É lógico que em 88 a gente ganha uma força no processo de funcionalização, mas elas já existem desde a Constituição, desde da previsão da primeira Constituição nossa, de haver um código comercial, que foi o nosso primeiro código privatista, foi o Código Comercial de 1850, que perdurou em tramitação no Congresso Imperial, no Senado do Império, na Câmara dos Deputados do Império, durante aproximadamente 9 anos, né? E ela vai ganhando novos destaques, novas estruturas, sendo atualizada, né? Nós temos uma lei, Rose, que é a Lei 8.934. Mas antes de falar da Lei 8.934, é importante informar e indicar que toda atividade empresarial, e empresa é atividade, né? É uma atividade empresarial, e o artigo 966, quando a luz do Código Italiano da década de 40, né, em que nós adotamos a teoria da empresa e deixamos a teoria dos atos de comércio, ela traz para nós algumas características no seu caput que indicarão que aquela atividade é considerada atividade empresarial, e vai ter algumas exceções, né, que aqui não cabe as exceções nesse momento. E o 967 ele diz que tem que haver o registro. O registro ele é anterior ao início da atividade. À luz do artigo 45 do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas se dá com o registro no órgão competente. E o órgão competente nosso são as juntas comerciais. Então, de fato, Rose, nessa primeira fase, no que diz respeito à atividade empresarial, as juntas comerciais, elas fazem para nós esse registro da atividade, e esse registro dessa atividade, ela garante a existência legal da atividade empresarial, que é de suma importância, porque sem o registro empresarial você não consegue emitir nota fiscal, porque é através do registro empresarial em que você pode ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? É através do registro empresarial que você vai poder contratar, à luz da lei e do sistema jurídico, do ordenamento jurídico previdenciário, um empregado, né? Com esse registro empresarial que você vai poder ainda ter os seus livros, os livros empresariais, né? Então, e aí nós temos uma lei, Rose, que é a Lei 8.934, que é a Lei do Registro Empresarial, e após essa lei, teve a regulamentação dela, que é a Lei 1.500, da Presidência da República. E lá, no seu artigo 1º, ele vai dizer que a função do registro público, eles são 3. Né? É dar garantia, inciso 1, é dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança, eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidas à lei de registro, é cadastrar empresas nacionais e estrangeiras, né, em funcionamento no país, e manter atualizado as suas informações pertinentes.
E o inciso terceiro é promover a matrícula dos agentes auxiliares do comércio. Então, Rose, a função da junta comercial, que eu já disse que não é meramente cartorária, mas existe uma função social, estrutural, ela não está intimamente ligada apenas e tão somente ao registro de empresas, mas também às matrículas dos agentes auxiliares, os leiloeiros, né? Os leiloeiros são registrados nas juntas comerciais. Inclusive, nesse tempo de, de, de tanta fraude nos meios virtuais, devemos ter muito cuidado nos leiloeiros, né? Precisamos entender se aquela Sim. pessoa que se diz leiloeira está devidamente registrado na junta comercial do local onde está o bem que ele está oferecendo, ele está ofertando serviço de leilão, que pode ser uma fraude. E está lá, Rose, eu sei porque anualmente eu trabalho com registros de leiloeiros, né? Os registros dos leiloeiros, né? Estão lá, quais são os registros, quem está apto ou não está apto a exercer a função de leiloeiro público, né? O segundo ponto é que não é apenas leiloeiro, nós temos os tradutores oficiais. Quantas vezes nós precisamos de um documento com tradução juramentada? O registro desses tradutores, a fiscalização desses tradutores é realizada perante as juntas comerciais. E aí temos um outro serviço importantíssimo, que são as autenticações dos livros empresariais, realizados pelos maiores usuários das juntas comerciais, que são os contadores. Os contadores são os usuários mais próximos das juntas comerciais. São eles que acessam com maior frequência o nosso sistema que é, graças a Deus, é um sistema completamente online, 100% online na grande maioria do país, né? Com raríssimas exceções. Então, a autenticação dos livros empresariais também é uma função da junta comercial. Então, já entendemos que a junta comercial é muito mais daquilo que a gente imagina que é. Né? E é tão bom dialogar, que eu acho que você está vendo que eu falo com amor das juntas comerciais. Né? Eu falo com muito amor das juntas comerciais porque eu reconheço a importância que eles têm para o desenvolvimento nacional. O sistema da junta, cada estado tem sua competência constitucional. Está descrito na Constituição Federal, na parte das competências, né? A União exara uma norma geral e cada unidade da federação constitui as suas juntas comerciais, né? Durante muito tempo eu trabalhei na junta comercial, industrial e de serviços do Distrito Federal, na qualidade de chefe da assessoria jurídico-legislativo, que seria como se fosse um procurador autárquico, né? E aprendi muito, foi um momento de muito aprendizado. E há e essas juntas comerciais, diante da sua função social importantíssima, Rose, não há desenvolvimento econômico e social se não houver junta comercial. Se nós hoje temos, à luz da Constituição, né, a iniciativa privada, né, como um mecanismo o capitalismo em suas várias acepções, escolas, né? Não existe apenas uma escola capitalista, existem várias escolas capitalistas. Mas se entendemos que o meio econômico adotado é o sistema capitalista e uma de suas acepções, né, a gente tem que entender que o desenvolvimento do Estado vem a partir e juntamente com a atividade, com a iniciativa privada, né? Conjuntamente. E se nós percebermos o PIB dos estados,
Tem estado que 85% do PIB vem da iniciativa privada. Esse 85% está dentro da junta comercial, Rose, porque essas empresas elas estão registradas, são fiscalizadas, Faz muito têm sentido. seus atos atualizados nas juntas comerciais. Dá para entender a importância da junta comercial na formação do PIB de uma unidade da federação, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Incrível, né, Rose? Incrível isso. Muito. E ouvindo a sua exposição de motivos, e você fala com muita propriedade, porque você esteve numa cadeira que na nossa prática empresarial dificilmente vai encontrar alguém assim tão sofisticado igual você ficou. E quando nós pensamos em responsabilidade também dessas empresas, eu vejo esse ponto de atenção que as pessoas têm que ficar alertas que uma empresa irregular ela deixa também de participar de uma série de benefícios. Se é uma sociedade limitada e se ele tem essa intenção, se não levar registro, fica como a responsabilidade dele como ilimitada. Se ele passa por um momento de crise, ali também não vai computar o tempo, que são os requisitos mínimos que ele precisa atingir para uma recuperação e falência. Então, esse estímulo que nós falamos em relação ao registro e um pouco dessa quebra de paradigma que tem que ter, já ficava bem claro, sabe, na nossa atuação, mas esse olhar Uhum. generoso que você tem, que eu só achei a palavra muito sofisticado, da função social da junta comercial, mas muito dessa importância que ela pode trazer. Então, eu coloquei essa opção que a gente tem em relação à alteração da própria responsabilidade limitada. Eu queria um pouco te ouvir. E o ficar sem registro, a qualquer momento também ele pode registrar. Então, aqueles empreendedores, sócios, sociedade empresária que estão acompanhando a nossa gravação, se ele ainda não fez o registro, a qualquer momento ele pode fazer e não precisa nem justificar. Então, tem esse estímulo à atividade econômica regularizada. Faz sentido isso? Completamente, Rose. Veja, o próprio código, ele traz para nós, primeiro a gente tem que redesenhar isso, né? Reafirmar, na verdade, né? Toda atividade empresarial, ela tem que ser registrada, né? Toda atividade empresarial precisa ser registrada à luz do 967, né? E à luz também do artigo 45 desse mesmo Código Civil, as atividades, as pessoas jurídicas, elas só vão ter sua existência legal. Elas existem, faticamente, mas elas só vão ter a sua existência legal após o registro, né? E aí, o próprio Código Civil, lá no artigo 986, ele inicia o subtítulo da sociedade não personificada, e ele coloca um interessante tipo societário, que é a sociedade em comum. Essa sociedade em comum, ela existe, ela foi criada, ela foi pensada e gerada no Código Civil para aqueles atos que antecedem o registro. Então, Rose e eu vamos instituir uma empresa, né? Rose, eu não posso ser administrador, porque sou servidor público. Rose não é servidora, ela pode ser administradora. E vamos começar esse trato. Rose e eu, né? Isso já é uma sociedade não personificada, né? Que está em vias de registro. Ela não está madura ainda para o registro, né? E enquanto não inscritos, vai dizer o artigo 986, os atos constitutivos reger-se-á a sociedade, exceto por ações ou em organização, pelo disposto nesse artigo, subsidiariamente no que elas forem compatíveis às normas da sociedade simples, né? Então, qual é o problema, Rose? O problema é que as pessoas elas não se resistem, né? Elas estão na informalidade, pensando que essa informalidade vai trazer a elas benefício. Não vai trazer benefício nenhum, só vai trazer malefício, né? Do ponto de vista enquanto atividade empresarial, só vai trazer malefício para ela e para a atividade dela. Porque, do ponto de vista da atividade, essa atividade ela não está formalizada, ela não existe legalmente. Então, eu vou
realizar alguns tratos de comércio, empresariais, de comércio, e não vou ter como provar. Isso, eventualmente, pode levar a alguma ilicitude, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista trabalhista barra previdenciário. E, para além disso, ele vai responder solidária e ilimitadamente, como muito bem você indicou, à luz do artigo 990. Então, eventuais ações de responsabilidade não trarão para ela os benefícios das sociedades limitadas, como você muito bem indicou aqui, trazendo só prejuízo, né? Então, é um prejuízo enquanto atividade econômica, é um prejuízo pessoalmente para esses sócios, né? Que não terão a proteção de um tipo societário ou das sociedades de ação, não trarão essa proteção própria do registro empresarial a tempo. E uma coisa que você falou que é bastante comum é que algumas pessoas elas registram-se bem após o início da atividade que elas desenvolvem. E quando elas vão fazer o registro, tem lá data do início da atividade. Elas geralmente, pelos seus contadores, colocam que a data do início da atividade é a data do registro. Por quê, Rose? Porque eles evitam ou tentam evitar, fraudando a lei, a sua responsabilidade, né? Porque se eles já estavam exercendo a atividade empresarial sem registro, eles já praticaram alguns atos que podem eventualmente serem identificados como atos ilícitos. E não é a junta que vai fazer essa aferição, né? Como os dados da junta são públicos e por um sistema de integração que tem as juntas comerciais e a Receita Federal e a Receita Estadual, são elas que vão, opa, esse registro tem algo estranho. Ele está registrando hoje, todavia ele disse que iniciou a atividade antes. Então, é bastante comum, né, ilicitamente falando, que alguns empresários tomem esse tipo de atitude. E, às vezes, o empresário nem sabe, Rose. Às vezes, ele nem é informado. É o próprio contador dele, ou em consonância com seu contador, que eles prestam essas informações às juntas comerciais. Tem muito. E Tem. agora o nosso tempo passou tão rápido que eu nem percebi. Eu já deixo o convite para você voltar, a gente falar daquele momento da ausência do registro que veste aquele paletó de madeira, passou dessa por melhor, porque os empresários também, na lei natural da vida, também eles passam pelo óbito, né? E as consequências da ausência do registro que isso pode levar. Mas, meu amigo irmão, para as nossas considerações finais. Você, que é um pesquisador que brilha muito, eu sou suspeita para falar, eu fico aqui um tempão só elogiando, dando beijinho na testa, porque eu sou muito apaixonada por ele. O que que não pode faltar nos estudos dos nossos pupilos nessa área empresarial? Ai, por favor, que pergunta fantástica. Uhum. Veja, quando eu estudei a minha graduação, Rose, eu cursei 4 disciplinas de empresarial: a teoria geral, direito societário, contratos e falências. Hoje, Rose, nós não estudamos mais empresarial. Não estudamos. Quando nós vamos ver a maioria das grades das nossas instituições, ela coloca 2 direitos empresariais. A parte geral, a teoria geral, quer dizer, na verdade, a dois, a falência, recuperação e falência, e o restante do direito empresarial. Eita. É impossível. É. Impossível nenhum aluno gostar do direito empresarial dessa forma. Então, é essencial que haja uma maturidade, né, por parte das universidades,
de darem ao direito empresarial a importância devida. Rose, é extremamente difícil dar aula de direito empresarial no país hoje. Algumas instituições têm 4 disciplinas de empresarial, que é o mínimo. O mínimo. Né? E um dos pontos cegos diante disso é o registro. Ninguém estuda registro empresarial. Você vai falar de registro empresarial, o professor não tem tempo e, às vezes, nem conhece. E aí eu tenho algumas hipóteses, Rose, por que isso acontece. Se você me permite, bem rapidinho. Uma das hipóteses é a falta de mestrado e doutorado em direito empresarial no país. Nós temos pouquíssimos. Nós temos uma linha em Pernambuco, uma linha em Minas, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal de Minas Gerais, na UERJ, a gente estuda contratos empresariais. Em São Paulo, a gente tem a PUC e a USP. E no Paraná, a gente tem a PUC e a Universidade Federal do Paraná. Temos ainda um mestrado profissional em Direito Empresarial na Unicinos, né? Eu fiz o doutorado, graças a Deus, eu fiz o doutorado no IDP, né? É uma instituição. O meu mestrado foi na Universidade Federal de Pernambuco e o meu doutorado foi orientando o professor Torquato Castro Júnior, e o meu doutorado foi no IDP, e o meu orientador foi o professor Atalar Correia. E lá eles têm uma linha em direito constitucional de constitucionalização do direito privado. E aí eu estudei a boa-fé empresarial, né? A boa-fé empresarial, os contornos dogmáticos da boa-fé empresarial nos contratos empresariais, né? Então, é de suma importância que haja uma mudança no sistema educacional para que haja a inclusão de disciplinas mínimas de direito empresarial. E sem lembrar que não existe bom empresarialista se ele não for um bom civilista. Não existe. Para você ser um bom empresarialista, você tem que saber teoria do negócio jurídico, da teoria geral do direito civil, obrigações e contratos. Né? Aí você coloca 60 horas para dar toda a teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Só dá para ver a teoria geral dos contratos. Se você for um professor, ensinar direito comprometido, não dá tempo. Né? Então, acho que tem que haver essa maturidade, essa reformulação nas bancas das graduações do nosso país. É isso. Ponto de atenção, reflexão. Concordo plenamente com você, e o desafio fica ali para os egressos. Agora, nós somos professores vocacionados, eu e você. Sim. Hoje você está de azul, mas nós somos sangue azul quando a gente pensa na docência. E ali nós seremos esses motivadores para que mais profissionais venham para a nossa área. Meu amigo, irmão, olha, muito obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo. Eu sei que a sua rotina ela é muito intensa. Eu espero te encontrar em breve, preferencialmente ao vivo e a cores, para te dar um abraço bem apertado assim de urso. E que o nosso Pai Maior continue te iluminando. Receba o meu abraço, leva também para sua mãezinha. E muito obrigada, muito obrigada. Foi lindo. Eu que agradeço a oportunidade e a dica para você e para o Instituto é que tenha nos congressos de direito empresarial palestras sobre registro empresarial. Tá anotado, está anotado. É Aham. essencial, aprendi muito com você hoje, está anotado, pode deixar. E você que vai liderar essa pauta. Estou à disposição.